O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse ao discípulo: dias virão que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir e nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro lado do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs em Cristo, nesse dia da Eucaristia, nesta quinta-feira, onde nós nos reunimos para meditar a Palavra de Deus, para meditar o Santo Evangelho de hoje, no dia do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Amados irmãos e irmãs, estamos hoje ainda no Evangelho de Lucas e nós vimos Jesus falar, ele pede para que nós fiquemos atentos. Esse é o significado deste Evangelho de hoje, a ficarmos atentos. Veja que no início deste Evangelho, Jesus ele é surpreendido por algumas perguntas. É isso mesmo. Jesus ele é surpreendido por algumas perguntas voltadas ao reino dos céus. Se lembrarmos bem, vai dizer o seguinte, olha só, Jesus respondeu. Primeiramente eles perguntam sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Existe, meu irmão, minha irmã, em uma outra passagem, Jesus nos pede para orar e vigiar. Orai e vigiai. Por quê? Nós não sabemos a hora e nem sabemos o momento que o Cristo virá na sua glória. Diante dessa palavra de hoje, então, a gente vê Jesus dar uma resposta assim, diferente. Uma resposta não esperada. Então ele vai dizer o seguinte: o reino de Deus não vem ostensivamente, ou seja, não da maneira que pensam, não da maneira que a gente consegue assimilar a nossa memória, a nossa imaginação. Não é desse jeito. Então, Jesus diz assim: nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Aqui está a chave. Porque o reino de Deus está entre vós. Pronto, mas de que maneira o reino de Deus está no nosso meio? Aí nós paramos para pensar. De que maneira o reino de Deus está no meio de nós? Está em nosso meio. Está em nosso meio, queridos irmãos e irmãs, a cada vez que nós ouvimos a palavra e mais do que ouvir, praticar. Por exemplo, a palavra de Deus diz: se virdes uma pessoa com fome, dá-vos de comer. É o reino de Deus. Por exemplo, viu uma pessoa necessitada e você estendeu a mão e ajudou, fez a caridade. É o reino de Deus. Então veja, o reino de Deus já está no nosso meio. Só que a gente não poderá dizer, como Jesus disse, está aqui ou está ali. Está aqui ou está ali. Não, ele está no meio de nós. Cabe que a gente abra os olhos e veja. É a mesma coisa que dizer o seguinte: olhar para o céu e imaginar que Jesus virá na sua glória quando as trombetas soarem. De fato, mas a gente já pode ver esse Jesus na terra, nos sofredores. Ele já está na terra, do nosso lado. Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra de hoje, ela é uma palavra que nos chama, primeiramente, a vigilância, né? A vigilância daquilo que está nas nossas proximidades e aquilo que já é o reino de Deus do nosso meio. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem. Então esse reino de Deus ele foi instaurado na terra através da vinda de Jesus. Jesus instaura o reino de Deus.
Só que para que esse reino fosse ainda mais divulgado, ele teria que sofrer, como diz a leitura, o final da leitura, ele tinha que padecer sobre sofrimento, ele tinha que ser rejeitado pelos homens daquela geração. E foi através deste momento, né, que o reino de Deus passou a ser mais conhecido ainda na terra, pelo crucifixo, pelo sacrifício do próprio Filho de Deus. Aí foi a prova de amor, um reino de Deus, onde todos são chamados, através da vinda de Jesus. Então perceba, meus irmãos e minhas irmãs, vamos trazer uma palavra significativa para nós: gratidão. Essa é a palavra de Deus, nesse dia de quinta-feira, dia da Santíssima Eucaristia, corpo de Cristo. Por isso fico por aqui, os anjos te protejam, salve Maria, curta, compartilhe, comente, evangelize, e até amanhã, se nosso Pai do Céu nos permitir. Um abraço.